apaziguou a tempestade. Jesus passou o dia pregando e curando, fazendo milagres, maravilhas. Mas como ser humano que Jesus era ainda, era um homem, Deus homem e Deus, 100% homem, 100% Deus. O seu corpo cansado por conta do dia de trabalho fazendo a obra do Pai. Muitos milagres, muitas curas. E a sua fama se espalhava por todo o mundo. E diz a Bíblia que já era tarde. Quem sabe umas 5 horas da tarde, 6, não sei. Mas já era tardezinha. Jesus subiu no barco com seus discípulos e disse: passemos para o outro lado. E juntamente com ele havia outros barquinhos, acompanhava, porque havia muitos admiradores. E tem muitos admiradores também entre nós, hoje no mundo em que vivemos. Existem os discípulos, existem os servos do Senhor, existe apenas os admiradores. Aqueles que sabem que Jesus cura, sabem que Jesus é o Salvador, e quando Ele chega, tudo muda. As coisas voltam à sua normalidade. Quando Ele chega, o enfermo é curado, o paralítico anda, o cego vê e o surdo ouve. E aquele que não entende, passa a entender. Mas existe apenas aqueles que admiram Jesus, sabe que Ele é poderoso, mas não segue. Então havia muitos barquinhos com Jesus ali. A multidão era muita e acompanhava para ver de perto o que Ele fazia. Mas é maravilhoso saber, irmãos, quando Jesus sobe num barco juntamente com seus discípulos, e diz os estudiosos que o barco é aproximadamente 8 metros de largura, uns 4 metros de altura. E juntamente com os discípulos, eles caminharam para o outro lado. E já era noitinha. Já era o entardecer e ele tinha que descansar. E diz a Bíblia, meus amigos ouvintes, que Jesus estava no barco, meus irmãos. Ele estava deitado na polpa do barco. E diz que de frente, não era um lugar tão aconchegante, mas Jesus estava muito cansado. E ele dormira ali. Mas eu tenho comigo um pensamento que às vezes Jesus faz coisas só para nos ensinar. Não que Jesus esteja cansado, mas Jesus, às vezes ele permite coisas acontecerem em nossas vidas para poder nós degustarmos do seu poder. Para cada um de nós ter uma experiência com Ele cria circunstâncias em nossas vidas para a gente entender que Ele é Deus, que Ele está no controle de tudo. Às vezes Ele deixa que as coisas saiam do controle. Ele permite que as coisas fujam do lugar, saiam do controle, do nosso controle, não do dele, do nosso controle, só para Ele chegar e Ele controlar. Como também tem coisas que acontecem, como eu tenho falado, tem coisas que é o centro da vontade dele, tem coisas que é a vontade permissível. Como diz em Salmo, que não cai uma folha sequer se ele não permitir. Mas às vezes é necessário sim acontecer algo, até desagradável aos nossos olhos, mas que vive no Espírito, aleluia. Mas quem é crente, quem é servo do Senhor, até se alegra, mesmo com uma coisa que não é muito boa. Mesmo com coisa desagradável, ele se sente feliz, porque ele nota que
se o meu Jesus passou por privações, se o meu Jesus passou por calúnias, se o meu Jesus passou por perseguição, se eu passar, então eu estou sendo semelhante a Ele. Como diz Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas às vezes nós queremos só imitar a Jesus nas coisas boas, na cura e no milagre, nas pregações. Por que não também imitar Jesus quando vem as provas? E ele dobra o joelho e sempre conversava com o Pai. Ia para o monte orar, conversar com o Pai. Por que não imitar a Jesus quando vêm os opositores, quando vêm os perseguidores? E a gente ama Ele incondicional. Independente se Ele é joio ou trigo, se Ele é do bem ou se é do mal, não importa. Você não deseja mal a Ele. Mas as coisas acontecem e você dá um sorriso em meio ao caos. Você sorri em meio às provações. E Ele te sustenta e Ele nos sustenta com suas mãos. Os discípulos, quando entraram no barco com Jesus e passando para o outro lado, a Bíblia vai dizer, irmãos, que levantou-se um grande temporal. Aleluia, irmão Kennedy. Não foi pequeno, diz que foi grande. Se a Bíblia fala que foi grande, o negócio é sério. O negócio foi tão sério que os pescadores que ali estavam, que eram os discípulos, que antes eram pescadores, eram homens acostumados a estar no mar, eram profissionais. Mas aquele temporal era diferente. Era algo que trouxe tremor e temor sobre eles. Eles ficaram amedrontados, perplexos, por conta deste temporal. E você pode imaginar, irmãos, amigos, já à noitinha, ou tarde da noite, se passaram para outro lado. Alguns chegam a dizer que era em torno de 2 horas da manhã quando levantou-se o temporal. 2 horas da manhã para 3 horas da manhã. Eu tenho certeza que a lua não estava lá. Porque se o temporal levanta, então há nuvens escuras. E isso impede para que a lua esteja ali. Aí eu entendo, irmãos, amigos e ouvintes, se houve um temporal, e o temporal ele é acompanhado por chuvas, ventos fortes e relâmpagos. 3 coisas. O temporal é acompanhado por vento forte, chuvas e relâmpagos. E isso causa um tremor em qualquer carne, em qualquer ser humano. E eu posso imaginar agora, irmãos, a madrugada bem longa. Os discípulos assustaram quando esse temporal se levantou. Com certeza as lamparinas se apagaram, porque o vento forte e a chuva acompanhada, não havia lamparina. Ficaram tudo escuro. E aí, quando ficaram escuro, o medo só crescia. O medo chegava na vida deles, ou chegaram na vida deles. Aí eu começo a entender porque Jesus permitiu que esse temporal chegasse naquele momento. Jesus queria dar uma aula àqueles discípulos, aos seus discípulos e todos aqueles que acompanhavam nos seus barquinhos. Eu pergunto a você, amigo, quantos temporais já levantaram na tua vida, ou se levantou agora? Às vezes é um problema na justiça que incomoda a gente demais e tira a nossa paz. E não foi por causa que você fez, não. Foi a perseguição. Às vezes são coisas que a gente não tem nada a ver com a história, mas aconteceu. Jesus está lhe ensinando você confiar nele. Talvez é o seu filho que está doente, ou o seu pai, ou o seu esposo, ou sua esposa.
É alguém que você ama que está enfermo, ou você mesmo está enfermo. Esse temporal levantou na tua vida, você está enfermo, a doença é grave, e aí você nota que fugiu das suas mãos. O temporal surgiu e você não tem como você controlar esse temporal. Os problemas surgiram e você não tem como controlar ele. E você se encontra dessa forma. Talvez é um problema sentimental, é um problema na família, é conjugal, é um filho que está dando trabalho, que entrou no mundo da prostituição, das drogas, e fugiu da sua mão. Você não tem como você correr, você não tem como você resolver. O temporal levantou-se contra você. Mas você é crente, e você vai para o seu quarto e você dobra o seu joelho para falar com Jesus. Aí você lembra desse temporal aqui, onde Jesus apazigua a tempestade, porque nada foge do seu controle. Ele permite as coisas acontecer para mostrar a você que Ele está no controle de tudo, que não tem uma enfermidade que Ele não cure, que não tem um homem pecador que Ele não possa transformar, que não tem problema que Ele não possa resolver. Ele está no controle de tudo. O que Ele quer é que você clame por Ele. O que Ele quer é que você obedeça a sua palavra, que você tenha um encontro com Ele. Talvez o temporal que surgiu em tua vida foi uma perca. Você perdeu alguém querido, e isso é irreparável. O temporal surgiu na tua vida, e o teu barco está balançando muito forte. Porque eu entendo, irmãos, que quando veio aquele temporal muito grande, houve chuvas, vento forte e relâmpago, e as ondas do mar, ela só crescia, porque o vento era forte e as ondas eram mais altas do que o barco, e estava entrando água no barco, e os discípulos ali com Jesus ficaram assustados. Talvez o Senhor Jesus, Ele está na tua casa, que é o barco, na tua vida, que é o barco. Ele está contigo aí. Observa que a Bíblia vai dizer que Jesus estava dormindo no barco, enquanto houve o temporal. Eu não estou dizendo que Jesus está dormindo na tua casa, não, Senhor. Porque para mim esse dormir é como se Jesus permitisse as coisas acontecer para lhe ensinar algo que você precisa, algo que você precisa ser corrigido, e para aumentar a sua fé, e para você testemunhar aquilo que Jesus fez na tua vida, um milagre. E o milagre que Jesus fez na tua vida, tu irás dar testemunho, e vidas serão salvas por causa deste milagre, por conta deste milagre que Jesus fez. Eu quero que você entenda isso. Não que Jesus abandona você de jeito nenhum, não que Ele queira que nada de mal chegue a você, não. Mas é o mundo que vivemos. Não estamos livres de problemas, não estamos livres de provações, dificuldade, não. Mas temos a certeza quem está no barco. Aleluia. A certeza é quem está no barco. Eu poderia tematizar agora esta mensagem e dizer: quem está no barco é Jesus. Aleluia. Olha, quem está no barco é Jesus. Acabou-se. O barco tenta balançar, as águas entra, mas o barco não afunda. Se Jesus já está no barco, o barco não afunda. Se Jesus já está na tua vida, a tua vida não vai te matar. O problema não vai te matar, não. Só vai te deixar mais maduro, vai te deixar mais sólido.
vai te fazer mais crente. Aleluia! É assim que diz a palavra do Senhor. E aí, meus irmãos e amigos ouvintes, 3 coisas eu aprendo aqui. 3 coisas eu aprendo sobre a tempestade. Se Jesus está no barco, irmãos, aleluia, não se preocupe, só clame a Ele por socorro. E o socorro é bem presente na angústia. Mas 3 coisas aqui eu aprendo. 3 coisas que nos ensina. Primeiro, a respeito dos nossos olhos. Porque quando vem a tempestade, amigos ouvintes, o vento é forte e a chuva, então ofusca os nossos olhos. E a gente não enxerga tão bem, porque há uma escuridão, por causa do temporal, não tem lua, as nuvens escuras, as chuvas, o vento forte bate em nossos olhos, a chuva também, e aí nós temos dificuldade de ver. Aleluia! Temos dificuldade de ver a situação como ela se encontra. A tempestade, ela ofusca, ou quer ofuscar a visão que tu tens da vida espirituais, ou da vida espiritual. Aleluia! Mas não vai ofuscar, por quê? Porque você tem certeza que Jesus está no barco. E quando Ele está no barco, irmãos, tudo muda. Mesmo a tempestade, o temporal, os problemas tentam ofuscar a nossa visão, a maneira como você vê o problema. Aleluia! Mas você olha para cima, você não olha para o horizonte, você olha para o vertical, assim como fez Abraão. Lembra? Quando houve um temporal na vida de Abraão e Ló. Qual temporal? A briga dos pastores. Os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão. Escuta, amigo, fica atento, amigo, porque nesta manhã o Senhor quer lhe dizer que Ele está no barco contigo. Não te assombre, não temas. Houve uma briga, uma contenda, houve um temporal entre Abraão e Ló. E Abraão fala para Ló: ó Ló, nós somos irmãos, não podemos brigar. Nós somos irmãos, não somos inimigos, somos irmãos. E os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão. E Abraão tomou uma decisão e disse: olha Ló, escolhe, porque essa terra é pequena demais para nós, não dá para continuar junto contigo. Ló, doidinho para sair da tutela de Abraão. Foi o pior erro de Ló, foi ter saído, porque ele poderia ter dito assim: não, não meu tio, porque Abraão tratava ele como filho, não como sobrinho. Mesmo ele sendo sobrinho de Abraão, mas Abraão lhe tratava como filho. Mas a sua atitude era de sobrinho. Escute, quando o temporal surge em nossas vidas, não tome atitude de sobrinho, tome atitude de filhos. Aleluia, eita, aleluia. Escute, amigo. Aí Ló, ele olhou para o quê? O horizonte. Ele olhou para a terra. Ele viu aos seus olhos físicos que havia uma cidade belíssima, uma cidade que havia um comércio poderoso, e ele gostava de negociar. E Abraão disse: se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe tu o lugar. Abraão deu a ele a permissão da escolha. E Ló escolheu fazer o que, irmãos? Ir para Sodoma e Gomorra, a terra que Deus decidiu destruí-la. Olha para onde ele foi. Agora observa a escolha de Abraão. Abraão olhou vertical. Abraão olhou para o céu e pediu a Deus para onde ele iria. Você entendeu a diferença? O temporal chega na tua vida. Sim, chega sim. Mas aí você entende que a sua decisão, a sua escolha, ela tem que vir do alto. Que a sua visão não pode ficar ofuscada. Quando eu falo de visão ofuscada, é você ver somente as coisas materiais.
É você ver somente as coisas físicas. Não pode esquecer que há um Deus, aleluia, que está no controle de tudo. E Ele está contigo e Ele não abre mão de ti nunca. Aleluia. Voltando aqui para os discípulos, amigos. Voltando aqui para os discípulos. Essa história é belíssima. Aí eu aprendo. Eu falei da primeira verdade. Qual a primeira verdade que nós aprendemos aqui? É quando chega o temporal, ele tenta ofuscar os nossos olhos. Aleluia! Aí eu aprendo a segunda verdade. Qual é a segunda verdade? Quando chega o temporal, quando surgem os problemas, ele tenta ofuscar os nossos ouvidos, atrapalhar os nossos ouvidos. Sempre quando surge um problema em nossas vidas, sempre tem pessoas negativas que chegam próximo da gente. Sempre chegam pessoas que querem denegrir, parece que tem prazer de nos ver embaixo, sendo pisoteado, humilhado. E aí, quando chega o temporal, e o temporal, irmãos, ele traz vento forte, barulho, relâmpago, o barulho, chuvas, o mar agitado. E aí você não consegue ouvir direito por conta dos tumultos, por conta dos falsos conselhos que alguns se aproximam de você, querendo até impor e dizer: faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. Não. E aí você lembra, aleluia, bem-aventurado aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Aí você agora vai botar o seu ouvido para quê, irmãos? Para ouvir o que está escrito na palavra do Senhor. E o que está escrito na palavra do Senhor vai te salvar. Aleluia. Eu quero dizer, irmãos e amigos, quando chega o temporal, você precisa dar ouvido a Jesus. O que Ele escreveu a meu respeito, quem eu sou, quem eu sou, o que eu tenho e para onde eu vou. Isso muda tudo. Você não sabe o valor que você tem. Você é muito valioso para Jesus. E Ele morreu por sua vida, por nossas vidas. Ele morreu por mim mesmo, eu sem merecer. Quando chega o temporal, quando chegam os problemas, Ele tenta ofuscar a nossa visão e tenta ofuscar os nossos ouvidos. Escute. Aí eu aprendo a terceira parte, ou a terceira verdade. É o que sentimos. Cuidado. Aleluia. Houve um temor muito grande. Porque a gente às vezes sente coisas, aleluia, que não tem nada a ver com a outra. Às vezes sentimos a vontade de desistir. Sentimos a vontade de chutar o pau da barraca. E às vezes nos sentimos só. E às vezes falamos: eu fui abandonada, o Senhor esqueceu de mim. É só sentimentos. É o que você sente. Aleluia. Mas nesta manhã, Jesus está dizendo para ti: olha, eu estou contigo no barco. A tua visão eu vou ampliar. Os teus ouvidos vai ficar mais atento. E tu vai sentir a minha unção e a minha presença. E eu vou dobrar, aleluia, eu vou dobrar a minha unção na tua vida. E tu vai dar testemunho por aquilo que você está passando. Você vai dizer: eu passei, mas o Senhor era comigo. Você crê? Aleluia. Você é amigo que se afastou, que ficou distante dele. Você é amigo, ouvinte, que está triste, angustiado, que o teu barco está querendo afundar, mas não afunda, que a tua vida está de cabeça para baixo, está tudo fora do lugar. Jesus está dizendo nesta manhã: eu estou contigo no barco. Aleluia. Clame a mim
Aleluia. Observa que o cego, Jesus perguntou ao cego: o que queres? Jesus sabia o que ele queria, era ver, mas ele quer ouvir dos teus lábios, ele quer ouvir da tua boca o que tu precisa. E ele sabe o que tu precisa, mas ele quer ouvir de ti. Pois nessa manhã, volva os olhos para ele. Diga para ele: Jesus, eu não tenho um outro além de ti. Eu não sirvo a outro além de ti. Faça sua oração, faça seu clamor. Fale conosco aqui no chat. Se você está afastado, volte para Jesus. Se você não é crente, diga: aceite Jesus, porque Ele veio para isto, amigo. Jesus está contigo no barco. Olha o texto que diz: e levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco. Era muito maior as ondas do mar. Meu Deus. De maneira que já se enchia de água. O barco estava cheio, entopado d'água. Não tem aquele momento que está tudo ruim. Não tem aquele momento que você vai no seu armário e você vê, está vazio. Até faz eco. Aleluia. Você abre o armário e até fala com sua esposa ou seu esposo: esse meu filho não tem nada. Fica um eco de tão vazio que está o armário. Talvez você vai na sua geladeira, parece coco. O que foi? Só tem água. Cadê o queijo que não tem? Cadê o ovo? Cadê a carne? Cadê o feijão ali cozinhado, já prontinho? Tem nada. Nem gás tem na tua casa. E às vezes Deus permite isso para te ensinar a tu ter mais fé nele. O barco está cheinho, querendo afundar, mas não vai afundar. O barco não afunda. Por crer tão somente, o barco não afunda. Ele está contigo. Ele é teu Deus. Não te assombres. Ele está contigo. No versículo 38 diz: e ele estava na polpa dormindo. Ou seja, Jesus estava descansando, só esperando o clamor dos discípulos. Aleluia. E eles gritavam: mestre, grite aí, na sua casa. Não tenha vergonha dos seus vizinhos ver, não. Clame a ele: Jesus, filho de Davi, como fez o cego, tem compaixão de mim. Jesus está ali em tua casa. Você não precisa sentir a presença dele, só precisa crer. Ninguém vive somente pelo que sente, pelo que vê e pelo que ouve. Nós vivemos pelo que nós cremos. E ele está contigo, ele não te abandona. 41. E disse-lhe: por que sós tão tímido? Não seja tímido, amigo. Não perca a fé, amigo, amiga, irmã, irmão. Não perca a fé. Eu sei que está tudo embaralhado. Eu sei que as coisas estão tudo fora do lugar, que tu não consegue nem dormir de noite. É preciso tomar um remedinho para dormir. Um diazepam, o povo chama. E você pode jogar fora esse aí, porque eu sei que Jesus pode mudar a tua vida. E Ele vai transformar a tua vida. E tu vai conseguir dormir tranquilamente. E se deixar, tu descamba até meio-dia. Aleluia. Quantos dias você está sem dormir? Porque os problemas chegaram, a tua vida psicológica foi abalada. Aleluia. E você hoje vai ter paz, porque Jesus levantou-se e já ergueu a mão a teu favor. Tu crê? Tu crê? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros. Você vai dizer para os seus vizinhos, para os seus amigos: quem é este que acalmou a tempestade na minha vida? Quem é este que agora eu tenho paz? Quem é este que fez a tempestade ir embora? E o vento se aquietou, e o temporal cessou. Agora é o sol vindo, a brisa chegando na tua vida. É Jesus. Quem é este? É o Filho de Deus, o que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Aleluia. E que na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. É o homem do cabelo branco como a neve, e os seus olhos são como chama de fogo. Ah, Jesus, Ele está contigo aí, Ele não abre mão de ti nunca. Creia tão somente nesta manhã. Amigos, creia tão somente, pois Ele está contigo. Ele não abre mão de ti, mas não abre mesmo. Só Jesus.
aleluia, Ele não abre mão de ti. Tu tens sido uma bênção. Tu tens sido pessoas importantes para Jesus. Mas agora quer desistir, não desista. Ele está contigo no barco. Não abra mão da sua fé. Em nome de Jesus.